Olha, vamos falar de um assunto que dá até um arrepio e muito engenheiro de rede por aí. Migrar uma rede que está rodando em produção para um modelo Zero Trust com Cisco ACI. Só essa frase já parece uma daquelas missões impossíveis, né? E com toda razão. É uma das tarefas mais delicadas, de maior risco que tem. Mas a boa notícia é que existe um jeito certo de fazer isso, uma estratégia. E é exatamente essa estratégia que a gente vai destrinchar aqui. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, o que tira o sono de qualquer um na área. O medo de fazer um movimento em falso e derrubar um serviço crítico é muito real. Mas, como eu disse, tem solução. Existe um método, uma abordagem quase cirúrgica, que transforma esse pavor todo num risco totalmente controlado. No fundo, essa migração toda se resume a uma escolha fundamental entre duas filosofias. De um lado, tem a abordagem que parece mais intuitiva, a que eu chamo de armadilha do Vizene. Ela promete ser fácil, mas no final leva para um beco sem saída. Do outro lado, a gente tem a estratégia de exclusão com o Preferred Group. É o caminho menos óbvio, eu sei, mas é o que de fato garante o controle e a segurança que a gente busca. Entender essa escolha é o que define se o projeto vai ser um sucesso ou um fracasso retumbante. Ok, vamos mergulhar no centro do problema. A gente está falando de uma migração que o pessoal chama de brownfield. O que isso quer dizer? Que a rede já existe, está lá, rodando aplicações, gerando receita para a empresa. Não é um laboratório, não é um teste. É o equivalente a trocar um motor de um avião em pleno voo. A complexidade, como dá para imaginar, é máxima. O objetivo final é bem claro, né? É criar políticas super específicas, granulares, onde cada serviço só conversa com quem é estritamente necessário. Mas, como o slide mostra bem, o risco é gigantesco. Um erro na lógica da política não afeta só uma maquininha, não. Ele pode gerar um silêncio ensurdecedor em todo o data center. Agora, vamos analisar a abordagem que, à primeira vista, parece a mais lógica, a do Vezani. É o verdadeiro canto da sereia na configuração da CI. É simples, é rápido e aparentemente é eficaz. Só que é uma baita armadilha de arquitetura. Então, o que raios é esse tal de VZN? Pensa nele como se fosse o PCTag 0 lá no hardware, a representação de qualquer um de todo mundo. Quando se aplica um contrato nele, que geralmente é um de permitir tudo, se cria uma regra base para a VRF inteira, garantindo que tudo continue funcionando como antes. E é justamente aí, nessa conveniência toda, que mora o perigo. E aqui a gente vê o pesadelo em ação. Imagina a cena. O objetivo é isolar um servidor web. O profissional vai lá, cria as regras certinhas para as portas 80 e 443. A expectativa, claro, é que a partir dali só passe tráfego web. Mas a realidade? A realidade é um soco no estômago. Nada mudou. O servidor continua totalmente exposto. E por quê? Por causa daquela regra global do VZN, que continua lá, ativa, gritando permitir para o hardware sem parar. E esse ponto aqui é crucial para entender o ACI. O hardware não substitui regras, ele soma as regras. É uma lógica de união. Pensa assim, é como ter um segurança na porta com uma lista de convidados VIP, que seriam umas regras específicas, só que o chefe dele deu uma ordem global, deixa todo mundo entrar. Adivinha qual ordem vai valer? A global, óbvio. O permitir global sempre, sempre vence. Não tem como usar uma regrinha específica para anular uma permissão que vale para todo mundo. Bom, se a lógica de união é o problema, então a solução é virar a chave, inverter o pensamento. Em vez de tentar adicionar restrições a um mundo que já é aberto, vamos fazer o contrário, criar um mundo fechado por padrão e ir adicionando as permissões. E é exatamente isso que a estratégia do Preferred Group faz. É aqui que a mágica de verdade acontece. A genialidade do Preferred Group está justamente nessa divisão. Ele cria dois universos paralelos dentro da mesma VRF. O primeiro, a gente pode chamar de o clube aberto, onde tudo continua como sempre foi. É a nossa zona de conforto, a área legada, onde a comunicação é livre, leve e solta. O segundo é o mundo Zero Trust, um espaço de segurança máxima. E é para lá que a gente vai movendo, um por um, os EPGs que queremos proteger de verdade. Com essa arquitetura de dois mundos, agora sim a gente consegue desenhar um plano de migração que é elegante e de baixíssimo risco. E o melhor de tudo, a maior parte do trabalho pesado é feita com a rede em produção, sem causar nenhum tipo de impacto. A fase 1 é toda sobre preparação e pode ser feita a qualquer hora do dia. Primeiro passo, habilitar a função na VRF. Segundo, e essa é a jogada de mestre, colocar todos os EPGs que já existem dentro do clube aberto.
Nesse ponto, absolutamente nada mudou no comportamento da rede. Aí sim, com calma, se escolhe o primeiro alvo, digamos o EPG Pagamentos, e já se modela e aplica todos os contratos que ele vai precisar. Eles ficam ali, prontinhos, mas inativos. A fase 2 é a hora da verdade. O momento do corte, que se faz numa janela de manutenção, claro, e a ação não podia ser mais simples. É só mudar o status do EPG de membro para excluído. É um clique. Naquele instante, o hardware expulsa ele do clube aberto e o força a viver sob as regras estritas daqueles contratos que já foram preparados. E a rede de segurança? Se qualquer coisinha der errado, o rollback é igualmente simples. Um clique para botar ele de volta no clube e tudo volta ao normal. Na hora. Ótima pergunta. Essa é uma questão que mostra a complexidade do mundo real. Uma vez que um EPG é movido para o mundo Zero Trust, ele perde aquela capacidade de falar livremente com quem ainda é membro do clube aberto. Como é que se gerencia essa comunicação mista, que é inevitável durante uma migração em fases? E aqui entra o segredo dos especialistas. Pensar em ilhas de aplicação. Em vez de migrar só o servidor web, por exemplo, se migra a aplicação inteira de uma vez, o servidor web, o de aplicação e o banco de dados. Ao mover todos eles juntos para o mundo Zero Trust, a comunicação principal, que é entre eles, já está coberta pelos novos contratos. Isso minimiza drasticamente a necessidade de criar regras complexas e temporárias com o mundo legado. Certo, a primeira ilha foi migrada, o serviço está funcionando, mas como ter 100% de certeza de que os bloqueios estão realmente ativos? Não dá para só confiar, é preciso verificar. E a verificação final, a prova dos 9, tem que ser feita lá embaixo, no nível do hardware. Para criar uma regra de negar todo o resto, a primeira ideia que vem à cabeça pode ser usar um contrato tabu. Mas cuidado, o tabu tem uma prioridade quase nuclear, ele bloqueia tudo, até o tráfego que acabou de ser permitido. A ferramenta correta para isso é um contrato padrão com filtro de negação. Por quê? Porque ele entra na competição de especificidade. Isso significa que a regra de permitir porta 80 é mais específica e vai ganhar da regra genérica de negar todo o resto. E para a prova definitiva, a gente vai direto na fonte, o ELAN, o analisador lógico que fica dentro do chip. É como fazer uma perícia forense no hardware. O processo é claro. Se define um gatilho para o tráfego que deveria ser bloqueado, se gera esse tráfego e se analisa o relatório. Se o código de descarte for Contract ou Security Group, pronto. É a prova irrefutável de que a política de segurança está sendo aplicada pelo Silício. Não tem margem para dúvida. E agora a gente chega no ponto de consolidar tudo isso. A escolha do método de migração não é só um detalhe técnico, sabe? É uma decisão estratégica que impacta o risco, o cronograma e o sucesso do projeto de segurança como um todo. E este slide aqui resume a escolha estratégica perfeitamente. O caminho do Vizene força uma decisão de tudo ou nada, um Big Bang de altíssimo risco, ou então deixa a segurança incompleta. Já o Preferred Group oferece um caminho controlado, faseado, EPG por EPG, com um rollback que é instantâneo e que isola qualquer problema. Para quem gerencia o projeto, a escolha é óbvia, não é? Essa citação captura a essência da coisa toda. Não se trata só de sair clicando numa interface. Trata-se de aplicar táticas de engenharia de combate, planejar cada movimento, entender o terreno, ter rotas de fuga seguras e executar a missão com precisão no ambiente que é hostil e está ativo. E, para fechar, fica essa reflexão no ar. A estratégia de migração para Zero Trust, que está sendo planejada ou, quem sabe, até já está rodando por aí, ela está construída sobre a rocha sólida e controlada da exclusão? Ou será que ela está sobre a areia movediça daquela armadilha aditiva? A resposta a essa pergunta pode ser literalmente a diferença entre o sucesso e uma interrupção catastrófica.